Bom dia, queridos. Nas aulas passadas, a gente começou a falar aqui sobre esse processo de urbanização, essa construção da espacialidade urbana brasileira, aqui na página 198. E nós vimos que a partir do ano de 2010, nós temos aqui a maior parte da população, cerca de mais de 80% da população brasileira, vive nas áreas urbanas, né? Tem abandonado as áreas rurais, tem vivido aí nas áreas urbanas. Isso é chamado de êxodo rural, né? Que é a fuga do campo para a cidade, a saída do campo para a cidade. Então, nós temos visto esse processo, né? Mais de 80% da população brasileira hoje é urbana. Nisso, a gente falou dessa densidade demográfica, a distribuição populacional, ou seja, a população ela está mais distribuída nas grandes cidades, né, nas áreas urbanas e principalmente nas áreas litorâneas, né? O litoral do Brasil, nas áreas próximas aos oceanos, próximas aí às praias, a gente tem a concentração dessa população brasileira, né? De maioria mulher, mulheres são a maioria, a maior parte da população brasileira. A gente viu também que essas cidades, esses centros urbanos, eles têm uma hierarquia. Hierarquia é a ordem das coisas, né? O maior manda no menor. Maior domina o menor, maior é superior ao menor, enfim. E aí nas cidades a gente tem as metrópoles globais, que são as cidades que têm influência e importância no mundo todo, né? Nós temos aí as metrópoles nacionais, têm importância no cenário nacional, né? No cenário brasileiro todo. Metrópole regional, que é a metrópole que vai ter importância ali naquela região. E a gente tem o centro regional, que é mais local, né? E o centro subregional 1 e centro subregional 2, que são cidades pequenas, né? Mas que são importantes também para aquela localidade, né? A gente sabe que metrópole é a junção de grandes cidades, junção de duas ou mais cidades, né, de cidades importantes, né? E a gente tem as megalópolis, que são as grandes, junção de grandes cidades, tá? Também chamado de conurbação. Essa conurbação é a junção dessas grandes cidades, das grandes áreas metropolitanas, tá? Como é o caso do ABCD São Paulo, né? Que é a junção de Santo André, São Caetano, São Bernardo do Campo, que é a região ali, ABCD paulista, chamada, as grandes áreas metropolitanas, tá? Grandes áreas de concentração. Aqui na página 206 está falando sobre essas formações aqui das megalópolis, mega quer dizer grande, né? E polis cidades, grandes cidades. No caso, nós temos também cidades que ultrapassam aí mais de 10 milhões de habitantes, chamadas de megacidades, como é o caso de São Paulo, né? São Paulo e Rio de Janeiro são megacidades, ultrapassam os 10 milhões de habitantes. Tá? São grandes áreas urbanas, têm os seus desafios. Você sabe que quanto maior uma cidade é, mais vai ter os seus desafios, como é o caso agora que a gente vai ver dessas migrações pendulares, né? A cidade é tão grande que acontece essa migração pendular. O trabalhador ele pega, né, trem, metrô, vai horas e horas viajando para poder chegar no seu serviço. Não é exagero a expressão viajar, né? Sai da sua casa e viaja praticamente o dia todo para o seu serviço. E aí se cansa mais com a viagem para ir trabalhar do que com o próprio trabalho, né? E para voltar então com aquele trânsito infernal, ok? Então essa é a chamada de migração pendular. Os problemas das cidades, a poluição urbana, a gente sabe que a poluição é um grande problema. Essa poluição, né, com essa queima desses combustíveis fósseis, essa queima do carbono, ela vai gerar essa inversão térmica. Nessa inversão térmica, pessoal, o que acontece? A camada de ar quente, elas são mais comuns de virem para o solo, de virem mais próximos da gente. E a camada de ar frio, elas são mais para as camadas
né, da Terra mais acima. Na inversão térmica é o contrário, a camada de ar frio ela vem para baixo, a camada de ar quente sobe para a atmosfera. E aí essa camada de ar frio ela não deixa os ventos circulares, fica como se fosse um clima extremamente abafado. As pessoas vão sentir dificuldade de respirar. Então não é bom quando você vê camada de ar frio, você pensa no frio, mas é aquela camada seca que você vai ter dificuldade de respirar e vai faltar umidade, né? As ilhas de calor, a gente sempre percebe, por exemplo, quando você está no centro de Teresina e aqui em Timor, você percebe que o centro de Teresina é mais quente. Isso se predomina por quê? Porque predomina os prédios, né, os arranha-céus. Então, nas áreas que tem mais arranha-céus, o vento, né, pelo tamanho dos arranha-céus, que serem muito grandes, eles impedem a circulação dos ventos, né? Isso faz com que o calor seja maior ali. Então, nas áreas, né, de ilhas de calor, que são as áreas mais urbanas, as áreas que têm mais prédios, você sente que o calor é maior, tá? Porque o vento bate no prédio, não tem como circular para quem está lá para baixo, né? Quem está lá em cima, beleza, mas quem está embaixo, como é o nosso caso, não vai ser afetado pelos ventos, então vai ficar abafado. Fora que, por ter muito asfalto, né? Quando chove, a impermeabilização ela vai ser dificultada, né? Não vai, a água não, é difícil penetrar no solo, ela vai mais evaporar bem mais rápido, né? No asfalto. A chuva ácida, tudo que você lança na natureza, ela retorna para você. Não como uma vingança, mas como um reflexo, né? Tudo que a gente faz tem uma consequência. Quando você lança esses gases poluentes na atmosfera, nos escapamentos dos carros, das motos e tudo mais, eles sobem, né, como nuvem como gases para as nuvens e eles retornam. Então, quando retorna aquele líquido corrosivo, né, todo mundo sabe que a gasolina é um líquido corrosivo, né, tem combustíveis fósseis, tem carbono, a queima do nitrogênio. Então, quando eles voltam da mesma forma, corrosivos, voltam nocivos, né, capazes até de matar pessoas. Então, acontece principalmente aí na região sudeste, ainda graças a Deus na região nordeste não tem acontecido, não acontece, essa chuva ácida, né, que é capaz até de danificar estátuas, casas, patrimônios e matar pessoas também, né? Você pode observar aí na página 212 a imagem da chuva ácida. O problema do lixo nas cidades brasileiras, aqui na página 212. É um problema muito grande, porque as cidades elas ainda não se adaptaram aos aterros sanitários, né? A gente ainda tem essa questão desses lixões, e o lixo é descartado de qualquer forma no solo. E sendo que, por exemplo, para fazer uma caixa de leite, né, é feito um processo químico, é depositado um processo químico para se fazer, né? É usado mercúrio, é usado algum metal. E aí, esse metal, quando se é jogado no solo, de qualquer forma, ele vai poluir o solo. Pode chegar lá nos lençóis freáticos, lá nas reservas de água, nos aquíferos, nas reservas subterrâneas de água, e podem poluir esse ambiente, né? Então o Brasil produz muita tonelada de lixo, né? E aí não tem onde descartar, né? Não existe fora no nosso planeta, né? Joga o lixo fora, mas onde? Nosso planeta é a nossa casa, não existe fora, né? O mais correto seria investir mais na reciclagem, mais correto seria reutilizar mais esse lixo, né? Existem países que reciclam 100% do seu lixo, né? Seria um bom exemplo para o nosso, né? E esse chorume, que é esse líquido que desce do lixo, que é uma mistura de líquido com algumas substâncias tóxicas, elas podem aí poluir o solo, né? Então,
A poluição hídrica, isso vai afetar nossos reservas, como eu estou falando. Se nossos canais de água, nossos reservatórios de água forem poluídos e a gente chegar a consumir essa água, a gente pode ter doenças muito sérias, né? Pode ter diarreia, pode ter difteria, pode ter várias doenças. É um absurdo. Dentre os outros problemas que grandes cidades enfrentam, a gente tem também a poluição atmosférica. Nem precisa falar, né? Nossos lugares, o nosso Nordeste, graças a Deus, não tem tanta poluição atmosférica quanto o Sudeste, mas ou quanto outros países como a China, né? Na China, o governo ele já instala painéis de LED, já instala telões de LED no horizonte para que as pessoas possam ver quando o sol está nascendo e quando o sol está se pondo. Porque são cidades extremamente poluídas. Ninguém mais vê o horizonte, ninguém mais vê o sol nascer ou se pôr. De tão poluídos que são. A poluição do solo pela jogada de lixo e a poluição sonora e poluição visual. Poluição sonora é algo muito como é que se possa falar, algo muito diário, né? No dia a dia a gente está nas grandes cidades, a gente está exposto a essa poluição sonora e a poluição visual também, né? Onde você vai, você vê muitos outdoors, você vê muita propaganda, muita pichação, né? Que é diferente de grafite. O grafite é bonito, a pichação é horrível, né? E a poluição sonora. Nosso ouvido ele não consegue escutar, não consegue ter saúde a partir dos 85 decibéis, que é esse medidor de altura, medidor de poluição sonora, né? Que aí no caso, o nosso ouvido ele pode se danificar a partir de 70 decibéis, né? Da exposição constante de 70 decibéis, o ouvido já começa a não apresentar defeitos, né? E os 85 decibéis você fica surdo. Então, tem sempre essa campanha, a cidade sempre tem essa questão do disque denúncia. Geralmente as secretarias de meio ambiente, geralmente os órgãos públicos e a própria polícia também está aí. Então, no caso, nas cidades é aceitável o barulho apenas até as 22 horas, né? Passou das 22 horas, as pessoas podem denunciar, porque é aquela coisa, né? A vida em sociedade é muito difícil. Vai ter um dia que você vai querer ter um som, curtir uma bebida, uma coisa, uma festa, mas você tem que sempre lembrar que o seu direito ele acaba quando começa do outro, tá? Mesmo que seja numa propriedade privada. O seu direito acaba quando o direito do outro começa, tá? Uma vida em sociedade, em comunidade cada um deve ser respeitado. Então, agora, pessoal, fica essa atividade aqui da página 219 até a página 228, tá? Um bom dia para vocês, até a próxima.